Bom dia, nono ano. Vamos fazer a correção do capítulo 11, Europa e Ásia Geopolítica, as páginas 43 e 44, ok? Vamos lá? A Rússia, ela exerce sua influência regional, apoiando militarmente países e regiões em situações de conflito, como a Crimeia. Quais interesses estão por trás da anexação da Crimeia pela Rússia? Porque esse conflito tem grande importância para a Europa. Esse conflito ele envolve diferenças étnico-culturais e também comerciais, pois o abastecimento de boa parte da Europa com fontes energéticas russas chega ao continente por oleodutos e gasodutos que atravessam a Ucrânia. Por isso, a importância de se ter o controle desse território. Então, é um interesse comercial. Aliás, não podia ser diferente, né? Sempre é um interesse comercial e econômico. 2, na página 44. Porque o Tibete é um espaço histórico de tensão geopolítica da China? A China, ela tem diversos interesses em manter o Tibete como parte do seu território. Um dos motivos é estratégico, já que essa região faz fronteira com a Índia. O Tibete também é rico em recursos naturais, como ouro, zinco, manganês e madeira. Além disso, manter o Tibete garante a unidade territorial da China, evitando o colapso do país, como ocorreu com a antiga União Soviética. 3. Quais fatores naturais estão associados aos conflitos entre Índia e Paquistão pelo domínio da Caxemira? A Caxemira é uma região semiárida, porém faz parte da bacia do rio Indo, de grande importância para o abastecimento humano e para a agricultura, garantindo também solos férteis para o cultivo. 4. Relacione as datas a seguir aos respectivos fatos geopolíticos do Japão. 1868, período da expansão dos domínios japoneses, caracterizado pela ocupação de diversos países e ilhas da Ásia, muitas vezes se valendo de conflitos como com a China. 1940, está relacionado, o Japão se aliou à Alemanha e à Itália e passou a expandir seus domínios militares em territórios asiáticos. 1941, aviões japoneses bombardearam a base estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí, levando os Estados Unidos a entrar definitivamente na guerra. 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, obrigando os japoneses a se renderem. E 1952, término da ocupação estadunidense no Japão. Bem, assim a gente termina a correção da página do capítulo 11, Europa e Ásia Geopolítica. E aí a gente introduz o capítulo 12, Oceania. A Oceania é considerado o menor de todos os continentes, com aproximadamente 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, e o menos populoso, com cerca de 41 milhões de habitantes. Apesar disso, existe grande diversidade de paisagens naturais e culturais diversas na Austrália, na Nova Zelândia e nos vários grupos de pequenas ilhas espalhadas no Oceano Pacífico que compõem o continente. Uma das paisagens mais conhecidas é o Monte Uluru, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, da Unesco,
como patrimônio geológico, ecológico e cultural da humanidade. Que fatores naturais associados a essa paisagem é possível identificar na imagem? Nesse continente, que paisagens naturais ou culturais você conhece ou imagina que possam existir? Pesquise na internet. Bom, a gente vai ver isso ao longo do capítulo. Os diversos espaços geográficos da Oceania, naturais, humanos e socioeconômicos, são o tema desse nosso capítulo. Aqui na página 46, Oceania, continente fragmentado. A Oceania ela é formada por Austrália, um extenso país considerado maior potência do continente, Ilha Sul e Ilha Norte, duas grandes ilhas que compõem a Nova Zelândia, a parte oriental da ilha da Nova Guiné, onde se situa o país Papua Nova Guiné, diversas ilhas espalhadas no Oceano Pacífico. No total, são 14 países no continente e alguns territórios ultramarinos dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido. Os países mais importantes conhecidos, contudo, são a Austrália e a Nova Zelândia. A Indonésia, que fica na parte ocidental da ilha da Nova Guiné, constitui o marco divisório da Oceania com o continente asiático, pois esse país é considerado parte da Ásia. Então, aqui embaixo vocês vê a Oceania, o mapa político dela, né? E que é o menor continente do mundo. A Oceania pode ser classificada conforme a localização das ilhas e dos países que compõem o continente. Dessa forma, ela se divide em 4 regiões: Melanésia, Micronésia, Polinésia e Australásia. Aqui embaixo no mapa vocês verem essa divisão que está aqui. Aqui tem uma leitura cartográfica para vocês fazerem, página 47. Após anos de colonização, sobretudo britânica, muitos países da Oceania conseguiram sua independência apenas há pouco tempo. Algumas ilhas ainda são territórios ultramarinos, ou seja, pertencem a outros países mesmo separados fisicamente. É o caso da Nova Caledônia e da Polinésia Francesa, que pertencem à França. Durante a Segunda Guerra Mundial, as ilhas da Oceania tiveram relevância por causa da posição estratégica. Contudo, quando esse período passou, elas mergulharam em um isolamento histórico, que foi rompido recentemente por causa dos avanços dos mecanismos de integração regional. Na atualidade, alguns dos países da Oceania fazem parte de acordos internacionais de cooperação. São exemplos a Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, e a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, APEC, da qual fazem parte a Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, além dos países da Ásia e da América. Apesar da importância cultural dos povos oceânicos, como são denominados os habitantes da Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia são os países que mais se destacam no continente, especialmente do ponto de vista econômico. Por esse motivo, vamos enfatizar algumas características desses dois países. Características naturais da Oceania. A Oceania é um continente peculiar, constituído por milhares de ilhas. Por causa dessa fragmentação, a diversidade de relevo, clima, hidrografia e vegetação. Relevo e hidrografia. A Oceania se formou da fragmentação de Gondwana, antigo supercontinente que, com a Laurásia, formava a Pangeia. Grande parte do continente está sobre a placa indo-australiana, que se movimenta de encontro à placa do Pacífico. Nos locais de encontro das placas, os vulcões são comuns. Desse modo, muitas ilhas da Oceania são de origem vulcânica. A Micronésia, por exemplo, é formada por ilhas constituídas geralmente de topos de montanhas vulcânicas
submarinas que se elevaram acima do nível do oceano. Também existem várias ilhas coralíneas na Oceania. Às vezes, essas formações dão origem a atóis, ilhas de recife de corais que crescem em torno de uma ilha vulcânica extinta. Submersa ou semi-submersa, muitas dessas ilhas estão apenas a poucos metros acima do nível do mar. Estão ameaçadas pelas mudanças climáticas e pela consequente elevação dos oceanos. Ironicamente, pela sua economia primária, essas ilhas emitem poucos gases de efeito estufa, comumente associados ao aquecimento global. Entre as formas de relevos costeiras da Oceania, destaca-se também a Grande Barreira de Corais, que se estende por 2.000 quilômetros ao longo do litoral nordeste da Austrália, constituída por recifes de corais, formações típicas dos mares tropicais e o habitat de uma rica variedade de seres vivos, como algas, peixes, estrelas do mar, moluscos, medusas, tartarugas, ouriços, entre outros. Para o bom funcionamento desse ecossistema é preciso águas claras e limpas, elevada salinidade e mares de temperatura amena. Aqui vocês têm o olhar geográfico, página 49. As perguntas estão na página 50. Podem fazer também, que aí no final do capítulo eu faço a correção. E a gente continua na 50 aqui. A Nova Zelândia está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, local onde são comuns terremotos e atividades vulcânicas. A Ilha Norte e parte da Ilha Sul estão na placa indiano-australiana e o restante na placa do Pacífico. A colisão entre essas placas é responsável pela intensa atividade sísmica e pelo vulcanismo no país. Aí aqui mostra aonde fica a Nova Zelândia, né? O vulcão Taranaki, o vulcão Nigarurulus e vulcão Ruapehu. Então, na realidade, tem 3 vulcões nessa ilha, então o perigo é iminente sempre lá. A Nova Zelândia e Papua Nova Guiné contam com formações rochosas mais jovens e, portanto, mais elevadas, porque eles se localizam nas bordas das placas tectônicas, onde ocorre orogênese. Em sua maioria, as formações rochosas da Austrália são de origem sedimentar, por terem uma base geológica muito antiga. Apresentam baixas altitudes em geral, com planaltos já muito desgastados pela erosão. Entre as elevações do país, destaca-se o Monte Uluru, mostrado na abertura do capítulo. Constituída de arenito vermelho, a formação se localiza no semiárido australiano, conhecido como Outback. Na costa leste, o país também tem uma elevada cadeia de montanhas, denominada Grande Cordilheira Divisória, da qual faz parte o Monte Kosciuszko, o mais alto, com cerca de 2.230 metros. Em relação à hidrografia, a Oceania tem poucos rios extensos e volumosos, por causa do tamanho de suas ilhas. Apesar de sua extensão, a Austrália não tem rica hidrografia, por causa do predomínio de climas áridos e semiáridos, apresentando, por isso, muitos rios intermitentes. Entre os rios permanentes, destacam-se os rios Murray e seu afluente Darling, que são navegáveis por percorrerem um relevo de planície. O rio Murray nasce no Monte Kosciuszko e é alimentado pelo derretimento das neves de seu topo. Aqui nós vamos começar com clima e vegetação e termina na segunda aula. Em seu conjunto, a Oceania exibe climas e formações vegetais, que abrange a zona térmica tropical e a temperada. Analise em conjunto os mapas da Oceania, climas e Oceania, vegetação original, na página a seguir. Então, na segunda aula, a gente continua, ok?